Olá, meus amados, vamos aqui para mais um vídeo e olha, hoje eu inicio com esse novo projeto, a qual eu disse no vídeo anterior, de trazer uma palavra aqui que algum de vocês inscritos aqui no canal me mandou, tá bom? Então eu conversei, né, com uma moça no meu Instagram, no meu direct, ela havia me mandado mensagem e ali ela me passou a palavra, né? Eu pedi para que ela tirasse, para que a gente pudesse dar esse pontapé inicial, né? Então, eu não a conheço pessoalmente, passei a conhecer agora, ela é nova inscrita aqui no canal. Então, você que é novo inscrito, eu sou a pastora Eva Silva, tá bom? Eu peço para você, olha, eu quero saber mais de Deus, eu quero conhecer mais, né? Pode me mandar aqui nos comentários, né, uma palavra, tá bom? Que nas segundas-feiras eu vou estar trazendo a revelação desta palavra. Escreva de onde que você qual é o seu nome, tá bom? Porque às vezes no YouTube não mostra o seu nome. Então escreva direitinho que eu vou estar trazendo na segunda-feira e falando quem foi que tirou. Então, né, hoje a palavra quem me mandou foi a Ayana, né? A Ayana, ela é de Recife. E ela me mandou uma palavra que comprida, né? Mas que Deus me deu revelação pela sua infinita graça e misericórdia. Então, você que for mandar, né? Não precisa tirar muito, né? Muita passagem. Eu entendo que às vezes quando nós somos novos no conhecimento bíblico, às vezes a gente não sente tanta confiança em tirar uma palavra pequena, mas tira ali uma palavra de uns 5 versículos, né? Para que eu possa manusear bem essa palavra, tirar uma boa reflexão dela, uma revelação, tá bom? Então aqui, ó, a revelação vai ser para a Ayana, tá? Só que ela também serve para mim e para você. E Deus aqui, através dessa palavra, Ele mostra que Ele quer tratar das nossas raízes. Então Ele mostra que Ele vai tratar das raízes, né, da Ayana e também minha, sua, através dessa palavra. Vou trazer aqui um novo conhecimento que pode ser que você ainda não conheça. Mas eu peço primeiramente que você abra o seu coração, abra a sua visão, em nome de Jesus. Eu vou iniciar com uma breve oração, né, para que fique mais leve e mais tranquilo, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço desde já pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço pela vida da Ayana, que mandou esta palavra, Senhor, que veio aí dando esse pontapé inicial nesse projeto, a qual nasceu no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos a enxergar como o Senhor vê. Em nome do Senhor Jesus, joga por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda religiosidade, em nome do Senhor Jesus, tudo que vem para tentar nos impedir de abrir o nosso coração para o que o Senhor tem para nos dizer hoje. Em nome do Senhor Jesus, que cada um venha ser tocado, que cada um venha ser, Pai querido, em nome do Senhor esclarecido, em nome do Senhor Jesus, porque não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Eu sou somente um instrumento aqui, Deus, para trazer esse entendimento, em nome do Senhor, entendimento esse que muitas das vezes nós não temos, mas que o Senhor usa a minha vida como instrumento para trazer esse entendimento. Eu te rendo graças por cada conhecimento adquirido, eu te rendo graças por esse aprendizado, em nome do Senhor Jesus, e que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito através desta palavra, em nome de Jesus. E eu já te rendo graças, em nome de Jesus, porque tu és fiel na nossa vida. Amém, Jesus, glória a Deus, graças a Deus. Então vamos lá, né? Já iniciei com oração, porque essa palavra ela é profunda. Ela me passou o livro de 1 Crônicas, capítulo 2, né? Ela passou o capítulo 2 inteiro, mas eu vou ler até onde me foi permitido ver, porque nem tudo Deus me revela, mas Ele revela aquilo que precisa ser visto e que nós estamos preparados para olhar para isso. Então, Ele me trouxe consciência até o versículo, deixa eu olhar aqui que eu anotei, até o versículo 33, né? Até o versículo 33, Deus me deu consciência ali, revelação do que precisava ser visto, tá bom? Mas eu li até o final dele, mas eu só entendi até aqui.
peço muita atenção para a questão da revelação, né? Por conta que a palavra pode ser um pouco difícil. Então, você abra sua Bíblia, acompanhe. 2 Crônicas 2 diz assim. 2 Crônicas 2 não, sinto muito, eu me enganei. É 1 Crônicas, capítulo 2, tá bom? Ó, são estes os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer, né? Então aqui, através dessa palavra, eu vi Deus querendo trabalhar na nossa ancestralidade. Falar de quem veio antes, né? Aqui foram os filhos de Israel. Quem era Israel? Era Jacó, né? Que o nome dele mudou para Israel. Foi falado sobre cada um de seus filhos. E agora em diante nós vamos ver o que aconteceu com esses filhos. Quem veio depois, né? Então, Deus, ele não coloca nada na Bíblia que seja em vão. Porque às vezes você pode fazer que nem eu um dia me perguntei. Eu li essas questões de descendências que tem em 1 Crônicas, tem em Números, tem várias passagens, né? Tipo, as descendências, né? E aí eu perguntava, Deus, mas pra que tanta gente? Pra que falar de tanta pessoa que casou com fulano, que fez isso com Beltrano? E eu não tinha o entendimento ainda, porque me faltava o quê? Conhecimento. Conhecimento que hoje eu tenho, que foi adquirido através de orientação do Espírito Santo, né? Então eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre essa questão. Vamos lá dar continuidade. Os filhos de Judá, né? Olha lá, nos filhos de Israel tinha um deles que era o Judá. Judá era o quarto filho. Aí, ó, os filhos de Judá, eu tô pulando aqui os pontos. Os filhos de Judá, Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Então, vou parar aqui na revelação que Deus me deu. Olha aqui, Judá, ele tinha, com a primeira esposa, ele teve 3 filhos. Só que o primogênito dele fez coisa errada e morreu, né? E ele foi e acabou, né, tendo um relacionamento com a nora. Não foi consciente. Se você ler a história, você vai entender, né? Ele pensou que era outra pessoa e acabou tendo esse relacionamento. E dessa nora nasceu 2 filhos, né? Nasceu 2 filhos. Então, na linhagem dele, olha como Deus conta que na linhagem dele ele teve 5 filhos, independente de quem foi. Então, primeiramente, o que Deus ele mostra aqui, né, é que todos eles são reconhecidos na linhagem. Os filhos dele foi reconhecido e nós precisamos reconhecer na nossa vida, né? Então, o que Deus me falou aqui é sobre aceitar e reconhecer o relacionamento dos pais, pois eles pertencem, e os filhos desse relacionamento também. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas nos seus relacionamentos, né? Não consegue ter um relacionamento duradouro, né? Te digo, de marido e mulher, ou até mesmo relacionamentos com os filhos, tem ali sua vida prejudicada, né? Por conta do quê? Tá em julgamento. Tá julgando, olha, meu pai teve filho com fulana, com Beltrana. Minha mãe teve não sei quantos casamentos. Então, quando você entra em julgamento, você sai do seu lugar. Aqui Deus ele vai tratar sobre constelação familiar. Constelação familiar não tem nada a ver com as estrelas, né? É um nome que foi dado lá no estrangeiro, né? Então, aqui também é conhecido como terapia sistêmica familiar, que trabalha o quê? O sistema da família. Coisas que aconteceram antes de você vir, que hoje está influenciando a sua vida. Então, às vezes, você não está julgando seu pai e sua mãe, né?
Só que tá julgando uma decisão de um avô, de uma avó. Ah, porque meu avô era um garanhão que tinha várias mulheres e isso prejudicou a minha avó e por aí vai, né? Então, não sei que situação você se encontra. Lembrando que no caso da Iana, como isso aqui foi muito profundo, eu conversei com ela no particular para ver se era permitido falar. Mas eu tô trazendo clareza hoje para você aqui que não conhece, né? Ela falou que fez sentido para a vida dela, o que eu levei, né? Então aqui eu tô só dando algumas explicações para que você entenda, tá bom? Então vamos lá, né? Deus aí tá falando aqui, ó, eu tenho que aceitar e reconhecer o relacionamento dos meus pais. Às vezes você tá, né, seu pai tá tendo um novo relacionamento com uma mulher, às vezes ela não é do jeito que você gosta, mas você tem que aceitar, porque ele veio antes. Você está fora do seu lugar. Se você fica julgando seu pai e sua mãe, você está fora do lugar, né? Então tem uma hierarquia e nós vamos ver aqui na Bíblia sobre essa hierarquia. Então, ó, Deus está trabalhando a questão do pertencimento, porque tem pessoas que estão excluídas, né? Quantas vezes você fala, ai, não vou falar do meu pai, porque meu pai não presta, porque meu pai bebe, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, ou minha mãe, né? Isso serve para os dois. Então não vou falar, então você está excluindo. E eles pertencem. Olha aqui o caso do primogênito de Judá, né? O Er fez coisa errada aos olhos do Senhor. Mas mesmo ele tendo feito coisa errada, ele foi contado aqui como primogênito, né? Mesmo ele tendo morrido, mesmo ele não deixando descendentes, né? Ele foi contado aqui, ele foi visto, ele foi revelado através da palavra. Então, todos pertencem, né? Às vezes foi um aborto. Aquela criança não chegou a nascer, mas ela pertence também. Por mais que tenha sido um aborto, ela faz parte do seu clã familiar, ela conta. Era minha terceira filha. Olha, eu mesmo, né? Eu tenho meu filho mais velho, primogênito, ele tem 16 anos, mas após ele eu tive um bebê que foi abortado, né? Ele foi abortado, não chegou a ter vida. Eu estava com 3 meses de gestação. E aí depois veio minhas outras 2 filhas. Então, mas eu falo isso para eles. Olha, você é tal número. Antes de você, teve tal pessoa, né? Então, eu falo porque eles pertencem. Eu não posso excluir aquela pessoa. Quando Deus for colocar o meu nome lá no livro da vida e os meus descendentes depois, ele vai contar todos, independente se aquela pessoa ela viveu muito tempo ou não. Eles pertencem e é preciso que seja falado sobre eles. Claro que eu não vou ficar falando toda hora, né? Mas uma hora, mãe, eu sou filha no metal. Falei, você é, né? Então dou uma explicaçãozinha. Então, ó, se seu pai, sua mãe teve filho fora de um relacionamento, né? Eles precisam ser vistos também, eles precisam ser acolhidos. Eu também tive um irmão que era para ter a idade do meu filho, né? Que ele faleceu, ele foi abortado também, né? No sentido do que a moça, ela tomou um susto, ela tava com 5 meses de gestação. Ela tomou um susto e veio a perder o bebê, né? Então, mas aquele bebê pertence. E há um tempo atrás, eu falei, Deus, tem alguém que precisa ser visto na minha família, porque eu observei isso. Eu falei, quem é? Aí Deus mostrou que eu não falava desse irmão. Toda vez que eu ia dizer que eu tinha irmão, eu contava o meu irmão mais velho, né, que é de sangue, de parte de pai e mãe, e falava dos filhos que meu pai tem com outra mulher, mas que esses filhos não foi dele mesmo de sangue, né, mas eles estão também na linhagem, eles também pertencem. Então eu falava deles, mas não falava desse que tinha sido abortado, né, e aí Deus me mostrou, olha, ele precisa pertencer. Então é o próprio Deus que me convenceu, né, então pode ter certeza que até o final aqui Deus vai te convencer, né? E daquilo que você precisa ter consciência, tá bom? Então, eu tô aqui só para passar o que Deus me trouxe de palavra. Essa irmã que me trouxe essa palavra, ela falou, olha, já é a 2ª vez que Deus me mostrou essa palavra, né? E é uma palavra difícil, não é fácil não, querido. Eu demorei para poder revelar, né? Eu sentei com meu filho na mesa, passei mais de 2 horas só
só remoendo. Vamos lá, vamos ver o que Deus quer dizer aqui. Deus está falando sobre ancestralidade. A princípio eu já tinha visto que era ancestralidade, né? Aí eu vi que tinha um padrão de morte aqui também, né? Você vai ver no decorrer da palavra. Então, eu fui destrinchando com meu filho. Eu precisei de ajuda para poder ter essa clareza. Eu pedi para Deus revelar, né, o que ele queria dizer, porque eu não sei o que a irmã tá passando, eu não sei o que você tá passando, eu sei da minha vida, né? E olhe lá que, como eu acabei de falar, tem coisa que é Deus que vai revelando, porque tem coisa que está oculta aos nossos olhos, né? Então, mas vamos continuar, ó, para você ver também a questão, você vai ver mais para frente a questão de relacionamento. Deus quer trabalhar bastante sobre relacionamento aqui, tá bom? Deus vai trabalhar relacionamento e financeiro, tá? E decretos de morte também. Então, vamos lá. Eu parei no versículo 4. Agora vamos lá para o 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amu. Os filhos de Zera, Zinri, Etan, Emã, Calcou e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Os filhos de Etan, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nazon, príncipe dos filhos de Judá. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque você vê que no versículo 7, ele falou sobre Acar, o perturbador de Israel. Olha aqui. Ele era filho de Carmi, né? Que era um dos filhos de Pérez ali. E aí, de Pérez não, de Zera. E aí, ele pecou, né? Nas coisas condenadas. E ele era tratado como perturbador. Mas ele estava aqui. Ele foi visto, ele foi reconhecido. O próprio Deus reconheceu na Bíblia. Mandou pôr o nome dele aqui. Então, é um sinal de que, por mais que a pessoa ela erre, não importa se o seu antepassado, seja teu pai, tua mãe, tua avó, teu bisavô ou bisavó, não importa o que eles cometeram, não importa o que seu tio, o que está na sua ancestralidade, os que vieram antes de você, não importa o que eles fizeram, eles precisam pertencer. Você tem que parar de excluir ele da sua vida. Falar, não vou falar porque esse fulano para mim não existe. E aí, por isso que muitas das vezes tem coisa na tua vida que não tá dando certo, né? Não tá dando certo, é um filho que vem perturbado. Por quê? Ele quer mostrar porque tem alguém sendo excluído, né? Então, queridos, eu tô falando isso através de estudos, através de conhecimento. Não foi algo que eu tirei da minha cabeça, não, né? Deus, ele me deu conhecimento que eu preciso. Então, olha aqui, ele tá dizendo, não importa se o teu familiar era um viciado, não importa se o teu familiar cometeu um crime, não importa o caminho que eles trilharam. Eles pertencem, eles vieram antes de você e graças à experiência deles que hoje você existe. Porque se não tivesse, né? Mas que meu avô, ele abusava da minha avó, meu avô batia na minha avó. Mas se isso não tivesse acontecido, se seu avô não tivesse com a sua avó, não teria tido sua mãe, se não tivesse tido sua mãe, né? Sua mãe tivesse se relacionado com seu pai, não tinha nascido você. Então aqui tem o quê? Uma hierarquia. Vamos continuar vendo a hierarquia aqui na palavra, né? Tem uma hierarquia, teve pessoas que veio antes de você e elas precisam ser vistas e reconhecidas, independente do que elas fizeram, né? E sem julgamento. Sai do julgamento, né? Quando fala que precisa pertencer, é você falar pra ele, olha filho, eu tenho esse tio assim, assim, né? Eu tenho fulano assim, assado, né? Falar. Eu, há pouco tempo, eu descobri uma coisa da a minha tetravó. Eu descobri algo da minha tetravó, que estava seguindo um padrão na minha família, né? Padrão do relacionamento rachado, né? Um padrão de morte. Então, às vezes, aquela vontade de suicídio, sabe? Que fica ali aquele negócio de morte, sabe? Dentro de você, que você quer e não sabe de onde que vem, né? Nossa, mas eu tava tão bem, de repente eu desejo morrer. Que veio lá de trás. E eu descobri fazendo terapia, né? E depois que eu descobri na terapia, numa conversa com a minha mãe, ela me revelou.
ela falou, olha, verdade, tem isso aqui. Tá fazendo sentido. E eu não sabia, mas na terapia eu já tinha visto, né? Então, olha só, como que é as coisas, né? As coisas que ficam ocultas aos nossos olhos, mas ao de Deus não, ele sabe todas as coisas. Então, mas vamos lá, né? Hoje eu acolho o que aconteceu com a minha tetravó, né? As suas experiências, as suas escolhas. Eu sou grata porque tudo que ela fez, né? Por mais que ela tenha dado a vida dela, ela cometeu um suicídio, né? Então, por mais que tenha acontecido lá com a vida dela, né? Graças às experiências, eu estou aqui hoje. Eu tenho todos esses que vieram antes de mim, né? Quarta geração. Então, olha aqui, né? Agora vamos continuar. Você vai ver Deus chegando na 11ª geração aqui de Israel. Olha aqui, ó. Eu parei no versículo 10. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma. E Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito. A Abinadab, o segundo. A Simeia, o terceiro. A Natanael, o quarto. A Radai, o quinto. A Ozem, o sexto. E a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Então, deixa eu terminar só esse versículo. Foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3. Abissai, Joabe e Azael. Então, você vê aqui, eu tô falando rápido porque meu celular tá com pouca memória, né? Então, para dar tempo de eu ler tudo. Você vê aqui ele falando, né? De todos que vieram depois de Israel. Se você ler com calma, você vai entender. Eu vou passar mais aqui a revelação, né? Então, quando chegou aqui em Jessé já era a 11ª geração, né? 11ª geração, que é os filhos de Jessé, na verdade, né? Então, já era a 11ª geração de Israel, de Jacó, né? Então, você vê que Davi, ele é descendente de Jacó, né? Então, ele veio lá de trás. Aqui falou sobre o pai. E olha a ordem. Lembra que eu falei a ordem dos filhos? Aqui você tá vendo a ordem. Quem foi que foi o primeiro filho de Jessé? O primeiro foi Abinadab. E aí ele fala quem foi o segundo, que foi Simeia, o terceiro Natanael e por aí vai. E às vezes eu quando li a palavra, eu ficava na dúvida. Mas Davi é o 7º filho ou é o 8º? E a gente pensa que Davi só tinha irmão homem, né? Mas Davi, ele tinha 6 irmãos homens, com ele era o 7º, e ainda tinha 2 irmãs. Então, todos eles pertencem, todos eles foram contados. Deus não deixou nenhum de fora, né? Todos eles foram contados. E aí, aqui você já começa a ver os descendentes depois, né? Dessas irmãs de Davi, né? Então, ó, eu falei dos filhos de Zeruia, né? Agora, ó, no versículo 17, Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho... Calma aí, deixa eu... para não esquecer. Certo. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba. Olha, se você vê esse Esrom, não sei como que pronuncia direito, tá? Mas eu li assim. Você vai ver que o nome dele se repete várias vezes nessa passagem. Então, você tem que tá muito ligado, assim, para entender o que tá passando, né? Então, ó, Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos desta, Gesser, Zobabe e Ardom. Morreu Azuba e Caleb tomou para si a Éfrata, da qual lhe nasceu Ur. Então, aqui nesses dois versículos 18 e 19, mostra, né, que eu pensei que Jeriote era uma cidade, né? Quando eu li, eu pensei que Jeriote era uma cidade, mas Jeriote era uma mulher fora do casamento.
Porque Caleb, ele era casado com Azuba. Só que aqui mostra que Azuba junto com Jeriote deu 3 filhos para Caleb, né? Então aqui Deus ele estava me mostrando um casamento, filhos fora do casamento, né? Mas que o nome de todos eles estavam aqui. Mas por que fora do casamento? Porque antigamente tinha o negócio de concubina, né? Tinha as concubinas lá. E então eu imagino que essa Jeriote era uma concubina. Só que hoje em dia a gente vê que tem pessoas que têm filho fora do relacionamento. E às vezes querem excluir aquele filho. Mas esse filho ele precisa pertencer. Esse filho ele precisa aparecer. Então se você tava aí, ó. O meu marido tem um filho, mas eu não gosto de falar dele. Eu não gosto que ele venha na minha casa. Então para de ficar excluindo essa criança, né? Essa criança pertence a essa família. Então precisa ser dito, ela precisa ser reconhecida como filho. Claro que quando eu falo de reconhecer, não quer dizer que a pessoa vai morar com você, né? Mas ela precisa ser falada. Não quero nem ouvir falar no nome desse menino, que esse menino é isso e aquilo. Eu confesso que quando eu me relacionei com meu esposo, a princípio, eu tinha uma certa resistência com o filho dele, né? Porque ele era muito agitado, eu falava que era sabe, uma pestinha, né? Mas porque eu não tinha sabedoria. Porque eu não me permiti me colocar no meu lugar. Porque era aquela disputa, né, de lugar. Então, nós não precisamos disputar lugar, né, dentro da família. Eu tenho o meu lugar, ele tem o dele. E hoje ele é o meu filho, né? E hoje eu recebo ele como meu filho. Não foi a partir de hoje, né? Desde quando eu aceitei a Cristo, que eu acolhi ele como filho. Deus, ele disse que era meu filho, que eu tinha que cuidar. Então eu zelo dele, né? É claro que não corrijo conforme a mãe dele corrige, mas eu tenho a minha parcela ali, né, de intervenção. Eu amo como meu filho, eu reconheço, né, o que eu posso fazer, né, o que está no meu alcance, eu faço, né? Mas é isso aí. Então não exclua, era o filho do meu pai teve filho fora do relacionamento. Não exclua esse seu irmão, acolha esse seu irmão, né? Ou irmã, não sei se é do seu pai, se é da sua mãe. É um tio que meu avô teve um caso fora e aí esse tio foi excluído. Se você tem conhecimento dele, então pegue e aceite essa pessoa na sua família. E quando eu falo de aceitar, eu não estou falando disso não estou falando de conviver no dia a dia. Mas falar, olha, você vai falar para os seus filhos, olha filho, você tem seu tio assim, assim também, né? Mostra uma foto dessa pessoa, aí ela vai estar pertencendo à sua família, tá bom? Então, essas são formas dele pertencer. Agora, e aí você vê aqui, ó, até a concubina apareceu. Jeriote, ela faz parte. Então, às vezes foi um caso assim momentâneo, né, que a pessoa teve, foi de um dia só, mas ela já começou a pertencer ao seu clã familiar. Ela faz parte da sua família, querendo você ou não, ela faz parte, né? Então, ela precisa ser vista, até a concubina, até aquela que foi o motivo do adultério, né? Até aquela que foi o motivo da traição, ela precisa ser vista, tá bom? E ser limpo, né? Eu digo para você que, assim, você consegue limpar essas questões através de sessões de terapia, de você buscando esse autoconhecimento, né? Então, escreva aí no seu caderno, como eu sempre faço, né, as perguntas. Senhor, quem está sendo excluído da minha família? De onde eu estou saindo? Qual é o meu lugar dentro da minha família? Qual é o nível de hierarquia? Eu estou tomando o lugar de quem? E aí peça para Deus, Senhor, eu quero ficar somente no meu lugar. Deus, ele vai te mostrar quem que é, né? Às vezes, olha, um atendimento que eu fiz, porque eu atendo, né? Eu sou terapeuta sistêmica familiar, atuo como coach também. Então, eu faço constelação familiar, né? E você vê aqui que na Bíblia tem, e olha que eu nem estava procurando, viu, gente? Foi a nossa escrita que passou para mim, né? Mas Deus, ele revelou que tinha que ser revelado. Então, uma das escritas, eu vi, né? Uma cliente que eu atendi,
ela estava fora do lugar dela, ela estava ocupando o lugar da sogra dela, né? Ela estava ocupando o lugar da sogra, querendo ser mãe do marido dela, e por isso que o casamento dela tá rachado, havia discussões, tava ali quase que separando, ela já não tava dando conta, tava pesado, né? Então olha só, ela tava o quê? Ocupando o lugar da sogra na vida do marido. E o marido, ele tinha questões sexuais ali que estavam sendo afetadas, né? Por conta que o marido, ele estava olhando para uma irmã que não nasceu, né? Uma irmã ali que morreu prematuramente. E ele sentia a dor daquela perca, mas ele não se abria para falar com ninguém. Então, o casal não conseguia ter diálogo, de falar conversas difíceis, porque ele não consegue, né? Ele não conseguia essa situação, ter conversas difíceis, e porque ele estava olhando para essa irmã que não nasceu, porque ele estava carregando a dor da mãe dele. Então a gente viu isso através da sessão de terapia, né? Então só tô trazendo aqui para você. Às vezes não foi nem na sua vida, é um familiar seu, mas tem coisas na sua vida também que precisa ser visto. Às vezes a gente quer olhar sempre na vida do outro. Olha, fulano precisa ouvir. E quando é na sua, você fala, não, tá tudo resolvido. Sendo que tem raízes aí na sua vida que precisa ser tratada. E como eu falei no início do vídeo, Deus quer tratar das suas raízes. Então pergunta para Deus, Senhor, quem é que eu preciso colocar? Quem que está excluído da minha família? Quem precisa pertencer? Agora nós vamos entrar na questão financeira, né, vamos lá, cadê? Onde que eu parei? Morreu Azuba e Caleb tomou para si Éfrata, da qual lhe nasceu Ur. Então aqui também ele refez a vida dele, ele casou novamente, teve mais um filho, né? Então você que tá aí, viúvo, né, viúva, você tem a oportunidade de restaurar a sua vida, ter uma nova experiência, né? Aqui esse homem ele teve. Então vamos lá. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Zegube. Calma aí que me veio aqui uma revelação que eu não tinha visto antes. Olha aqui Deus falando sobre ancestralidade, Deus mostrando o nascimento de cada um. E às vezes você se pergunta assim, mas por que eu nasci desse relacionamento? Porque às vezes você é fruto de um relacionamento, de uma traição, né? Que o homem, o seu pai às vezes era casado, ou sua mãe era casado, né? E aí, em um caso que teve, fora do casamento, nasceu você. Então, olha aqui, que independente se você nasceu fora de um casamento, né? Se você veio de um lar, né, de traição, Deus, ele desenhou você. Você é um projeto de Deus. Então, para você sair até mesmo desse conflito interior, sabe? De tipo, eu fui só um acaso. Era para mim ter sido abortado. Minha mãe que não conseguiu. Você não é um acaso, você é um escolhido de Deus. E olha aqui, cada descendente, né, de Jacó, que veio depois de Jacó, que é Israel, né? Cada um deles teve sua importância na terra. Foi para gerar outras pessoas. Tiveram propósito, tiveram ministério. Se você ler a Bíblia, você vai ver a história de cada um. É porque aqui tá mostrando mais a descendência, mas tem a história deles na Bíblia, né? Então, tem a história de Er, de Onã, tem a história de todos, né, dentro da Bíblia. Então, só para você saber que você não foi um acaso, né? Você não foi algo que, tipo, Deus não planejou. Não, Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, no 21. Então, Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arão tomaram as aldeias, Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e suas aldeias, a saber 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade.
né? Então aqui, ó, eu vou ler aqui o meu resumo, porque senão eu posso me perder, ó. Deus, ele mostra o quê? Uma retomada, né, de terras ali em família. Então, os irmãos de Gileade tomou as terras de Jair. E eles eram o quê de Jair? Tios, avós, né? Então, tomou uma coisa ali de quem veio depois, ó. Os ancestrais tomou de quem tava na frente, né? Então, aqui, ó, essas terras eram de Gileade e foi tomada de volta. Então, Deus, ele mostrou aqui uma briga em família, briga por herança, né? E aí, às vezes, a pessoa, como lá atrás teve essa briga em família, teve essa briga por herança, né? Acaba hoje você, inocente, que não sabe do que aconteceu, influenciando, né? Influenciando. Tipo, você não consegue fazer negócios que as pessoas vêm lá e toma o que é seu, toma seu lugar dentro da empresa, toma seu financeiro. Você consegue até gerar uma renda, mas vem lá fulano e toma o que é seu, né? Você tem bens, carro, casa, aí tá ali, você acha que tá tudo bem, de repente vai, puf, perdeu tudo de novo, né? Então, mostrando aqui, ó, que por conta de uma briga familiar lá no passado, tendo a ver, no caso dela, tinha a ver com o tio avô, né? No caso dessa escrita, tem a ver com o tio avô dela, não sei se da parte materna ou se da parte paterna, mas teve uma briga por herança, e aí cabe a ela buscar esse entendimento, né? Afetou a vida financeira dela, né? Então, eu perguntei para ela se fazia sentido. Então, eu imagino que ela disse que sim. Então, eu imagino que tem algo na vida financeira dela que não consegue se estabelecer, né? Às vezes até conquista, mas não fica firme. Ou tem dificuldade de conquistar, também tem isso, né? Mas aqui, ó, pela palavra, você vê que Jair, ele tinha 13 cidades. Mas veio o tio-avô dele, tomou tudo que ele tinha e ainda tomou outras terras, né? Eles tomaram uma briga ali por herança, porque era de Gileade, que era um dos tio-avô também de Jair, né? Então, pergunta para Deus, escreve aí no seu caderno: Senhor, aonde tem tido briga por herança na minha família, que está afetando a minha vida, que eu estou olhando para essa situação inconscientemente? É inconsciente, você não tem consciência disso. Você acha que eu tinha consciência de que uma tetravó tinha cometido suicídio? Eu não sabia, gente, né? Eu não tinha essa consciência, não. Eu tive consciência através de uma sessão de terapia, né, familiar aí, de constelação, né? Então, peça para Deus, ele vai te mostrar o que tiver que ser visto. Algum familiar seu vai comentar, vai vir, né? E agora, para finalizar, gente, eu vou pular já aqui por 29 e 30, porque o vídeo tá ficando longo e a memória tá pouca. Que foi onde eu tive outra revelação, ó. A mulher de Abissur chamava-se Abiail. Ele deu a Abã e a Molide. Ele deu a Abã e a Molide, os dois filhos, né? Os filhos de Nadab, Seled e Apaim. Calma aí, eu me perdi, gente. É no versículo 28, desculpa. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abiail. Ele deu a Abã e a Molide. Olha outra coisa aqui que eu deixei passar. Sabe essa nora, né? Essa nora que você tem também pertence. Sabe essa cunhada que você tem, que você não gosta? Ela também pertence ao seu clã familiar. Ela entrou. Então, olha aqui, ela é contada, né? Ela é contada aqui. Porque, ó, a mulher de Abissur, né? Abissur, ele era filho de Samai. Vem tratando aqui das descendências de Israel ali, né? Mas, ó, Abissur era filho de Samai. E a mulher dele, né, se chamava Abiail. E lhe deu a Abã e a Molide. Então, foi contada a mulher e o filho que ela deu. Então, independente se você não gosta da sua nora, né, ou da sua sogra, todos aqui pertencem. Você não pode excluir ele da sua família. Ah, eu não quero contato com essas cobras. Eu não quero contato com fulano, porque eu não suporto, né? Aí, às vezes, você nega dos seus filhos conhecer, né? Eu não quero falar sobre essa fulana, não. Então, não tô falando que você tem que ficar toda hora falando dessa pessoa, mas você também não pode excluir nem julgar ela,
dependendo das suas escolhas, né? Ela pertence à sua família. Aqui, ó, os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize. O filho de Ize, Sessã. E o filho de Sessã, Alai. O filho de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jarameel. Então você vê que os filhos de Jerameel, né? Aqui a gente vê que teve um padrão de morte. Os primogênitos, né, dele ali, depois que veio Onã, né? Os primogênitos dele morria sem filhos. Então tinha um padrão, né? Tinha um padrão familiar aqui de morte, dessas pessoas morrer sem filhos. E aí, observa dentro da sua família. Observa se não há um padrão de morte, né? Olha, fulano só chega a tantos anos. Na minha família, as pessoas, as mulheres ou os homens, aqui a gente viu que foi os primogênitos. Mas tem pessoas que as mulheres que morrem cedo, tem pessoas que os homens, né? Então aqui tá mostrando que os primogênitos dessa linhagem aqui, quando chegou nessa linhagem aqui, os primogênitos, eles morriam, né, sem filhos, né, sem deixar descendentes. Então, peça para Deus, Senhor, aonde que tem um padrão de morte dentro da minha família, da minha casa, que eu devo cancelar esse padrão, né? A partir do momento que você olha essa situação, ela já vai mudando. E aí Deus, ele vai te guiando. Amém? Então, você que queira saber mais, né, a respeito da constelação, que você me chame no particular, eu explico direitinho, né? Aqui, esse canal, ele é próprio para que eu pregue a palavra de Deus. Eu nem gosto muito de ficar falando sobre o meu trabalho aqui, né? Eu só cito uma coisa ou outra por cima, mas até mesmo da constelação eu nunca cheguei a falar. Quer dizer, não, eu cheguei a falar sim, mas foi bem por cima. Agora que eu me aprofundei um pouco mais. Mas por quê? Porque Deus mostrou, né? Então veja se faz sentido, né? Às vezes, gente morrendo cedo. Às vezes você... eu tenho a vontade de gerar, mas eu até tenho filho, só que ele não nasce, né? Eu perco, dá 2, 3 meses, perdi a criança, né? Não consigo segurar no meu ventre. Então tem coisa que pode ser da sua ancestralidade, né? Pode ser algum vínculo ali, algum padrão familiar que te impede de ter filhos. E aí você precisa olhar para isso, ver de onde que vem, fazer esse cancelamento. Como é que faz esse cancelamento? Não é mágica não, querido. É declarações que a gente faz, é como se fosse uma oração, né? Não é bem uma oração, mas você falar, olha, eu reconheço isso, eu cancelo. Só dá para explicar na sessão mesmo, né? Mas tô falando meio por cima, assim. Então, mas precisa ser visto isso aí. Deus, ele quer cuidar das tuas raízes. Permita ele, né, curar suas raízes. Você pode se permitir pedindo para ele, né, curar, mostrar onde que ou se permitir se abrindo, né, se abrindo para receber um atendimento de um profissional que já tem experiência e vai te guiar num caminho mais rápido, né? Então, eu tenho essa experiência, eu posso fazer os atendimentos, né? Se que tiver interesse em ser atendido por mim, me chama no direct do Instagram, né? Você que quer conhecer mais, olha, eu quero ver das minhas raízes, eu quero cuidar das minhas raízes, como Deus tem mostrado. Então, você me chama, né? Quem que eu não posso atender? Eu não posso atender meus familiares, né? Eu não posso atender nem cunhada, nem ninguém, seja de sangue ou não, mas que faça parte da minha família, eu não posso atender. Se você não faz parte da minha família, né, você pode me chamar que eu tô aberta para atender você, né? Para quê? Para mim não sair do meu lugar. A gente viu aqui a hierarquia, tem lugar, né? Eu tenho a minha posição, então eu não posso atender ninguém da minha família. O máximo que eu posso fazer, se algum familiar meu tem interesse, é indicar para uma das minhas colegas profissionais, né, que tem aí, faz esse atendimento, né? Então eu tenho outras colegas, eu não quero ser atendida por você, quero ser atendida por outro. Eu posso indicar algumas pessoas também, né? Então, ou você fica aberto aí para Deus te mostrar quem que vai te atender, né?
Então, só tô dando algumas explicações assim por cima. E essa palavra, né, não vai dar tempo de eu orar, tá bom? Que você continue orando a Deus para me dar sabedoria, estratégia, né, para que Deus venha falar com você. Você que deseja que eu venha trazer aqui a palavra, falando aí sobre o que está acontecendo na sua vida, né? Resposta que você está pedindo para Deus. Pegue, me mande a palavra nos comentários, abra aí sua Bíblia, né? Faz assim, gente, ó, eu faço assim em casa. Vocês acham que as palavras eu tiro como? Eu pego aqui, ó, bom, tirei, Senhor, me mostra, tirei aqui, vamos lá, Lamentações 1:3. É essa palavra, né? Aí eu quero ler do 3 ao 5. Pronto, é essa palavra. Me passa o que você quiser ler, né? O que você abriu. Só procura trazer uma palavra curta para não prolongar tanto o vídeo, que você viu aqui que já estamos em 45 minutos. E coloca seu nome de onde você veio, né? Essa palavra quem me mandou foi a Ayana, né? Ayana de Recife. Essa resposta era para ela, tá bom? E serve para mim e para você também, né? Então, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Durante a semana aí, eu vou estar fazendo devocional normal, como eu sempre faço, tá bom? Só nas segundas-feiras é que eu vou trazer esse modelo de palavra, tá bom? Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.